tem uma massificação midiática cultural que é a globalização. Afeta a gente de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina. É só você ver, por exemplo, assim, a geração de hoje que está estudando música na escola regular, né, que tem que fazer algum curso de música de hoje, e comparar ela com uma geração de 20, 30 anos atrás. Já é bem diferente. Então, assim, o papel dessas pessoas em fazer registros musicais da nossa cultura propriamente dita é essencial, justamente para que a gente não venha perder a nossa herança. A nossa herança, que também isso é um efeito mundial, isso não acontece só no Brasil. Eu tenho lido alguns trabalhos de alguns acadêmicos portugueses também, que se referem justamente a isso, como que as tradições portuguesas têm sofrido muito com o envelhecimento da população, com as mudanças demográficas, com a questão da influência fortemente abrasiva de culturas diferentes dentro do país deles, e como isso tem homogeneizado a percepção das gerações atuais. Saudações, curiosos! Eu sou André Tavares. Alan de Mello. E hoje nós estamos aqui com a mente brilhante Carlos Magro Urbano. A mente brilhante formada em violino pela Universidade Estadual de Minas Gerais, mestre em música pela Universidade de Dakota do Norte e atualmente cursa o doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre música erudita brasileira do século XX. Então, dá um oi pra gente, Carlos. Boa noite, meus queridos ouvintes, e boa noite, André, boa noite, Alan. Muito obrigado pelo convite a participar do podcast de hoje. É um meu prazer poder estar aqui e discutir com vocês dois os assuntos referentes à música erudita do século XX brasileira. Então, Carlos, conta pra gente como que é que veio foi o seu fundamento, assim, eu quero me tornar um músico, e hoje já tenho um mestrado em música. De onde é que veio essa ideia? Como que foi essa descoberta? A descoberta de ser músico? É. Isso aí tem uma influência de base familiar, né? Que desde criança, meu pai e minha mãe gostavam muito de música erudita. Meu pai sempre escutava muita ópera, muita música camerística, muito material de orquestra. Aí desde criança eu sempre fui fascinado com isso, porque eu sempre estava exposto a esse material dentro de casa. Apesar de que meus dois pais são médicos, eles sempre foram muito atrelados à música erudita, sempre gostaram muito disso. Eu tenho muitos primos músicos, não sei se isso roda na família de alguma forma, mas eu posso dizer o seguinte: isso sempre me fascinou desde criança. Aí um dia eu virei para minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, e perguntei assim para ela: posso aprender violino? E aí ela, por acaso, atendeu o meu pedido, tentou, me matriculou numa escola de música que na época era um curso de música da igreja do Gutierrez, que eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? E a partir daí eu estudei um bom tempo lá, até os 13 anos. Depois dos 14 anos eu comecei a fazer aula individual. E geralmente é esse o percurso de todo mundo que resolve mexer com música em Belo Horizonte, numa certa faixa etária, né? As pessoas vão se inserindo dentro de alguma instituição particular de ensino de música. Chega na época do vestibular, eles geralmente vão ter um tutor que vai estar preparando a pessoa somente para isso, para passar naquele curso de vestibular. E aí eu consegui passar na UENG, assim, por acaso, em 2007. E em 2008 eu embarquei no meu primeiro ano do curso de bacharelado em violino na UENG. E aí, por acaso, eu acabei criando gosto pela coisa, né? Porque muita gente acaba desistindo no meio do caminho, porque o curso acaba não sendo o que elas esperavam que fosse ser. Existem muitas limitações, existem muitas descobertas ao longo da nossa vida profissional, e não é uma surpresa para ninguém que as pessoas mudem de rumo ao longo da vida, mas eu acabei levando até o fim o curso, né? Me empenhei nisso.
consegui formar. No meio do caminho, por acaso, eu acabei conhecendo um professor. Estou passando à frente falando já da minha jornada profissional. À vontade. Eu, por acaso, acabei conhecendo um professor em um festival de música, o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas, em 2009, chamado Alejandro Drago, um argentino, radicado nos Estados Unidos hoje em dia, que é professor numa universidade lá, e ele sempre recrutava pelo Brasil também alunos desses festivais, e eu, por acaso, dei sorte, ele gostou de mim, por acaso, e me convidou para estudar lá. Aí eu fiz um processo de seleção também, consegui uma bolsa na universidade lá e fui para lá. E até esse ponto, depois de 3 anos, tendo muitas experiências de orquestra, música de câmara nos Estados Unidos, eu quis levar até o público local um pouquinho da nossa cultura musical aqui, né? Pelo menos é de âmbito erudita, porque nós não conhecemos, as pessoas conhecem muito pouco fora do Brasil, compositores além de Villa-Lobos. Ah, sim. Sabe? As pessoas são muito, muito focadas em Villa-Lobos, que é uma figura monumental, mundo afora, internacionalmente reconhecido. E nos Estados Unidos as pessoas conhecem muito pouco de outros compositores. E durante o meu período de estudos na UENG, nós, claro, vamos ser expostos a um grande número de compositores nacionais de todas as épocas. A gente tem que fazer um curso completo de história da música, né? Por acaso. E hoje em dia, cada vez mais, o foco em diversos tipos de curso de música popular também tem crescido. Então, com certeza, eu aprendi muito lá sobre valorizar o que nós temos no Brasil nesse quesito. E aí eu acabei desenvolvendo uma pesquisa de mestrado lá nos Estados Unidos sobre um compositor carioca chamado César Guerra Peixe. E aí eu terminei o curso lá por acaso, consegui apresentar um pouquinho do trabalho dele lá, fiz uma espécie de dissertação que para eles aqui não é exatamente uma dissertação, mas lá conta como uma. E depois que eu voltei para cá, eu acho que eu, assim, trabalhei muito com performance musical, até esse aspecto profissionalmente acadêmico, né? E eu quis diversificar um pouquinho meu portfólio. Principalmente na orquestra da UENG, né? Nisso começou a orquestra da UENG, exatamente. E, por acaso, eu quis também, depois de um determinado tempo, explorar um pouquinho o mundo do universo da educação musical. E qual o melhor lugar para isso que voltando às suas raízes? Sim. Aí eu resolvi que eu ia tentar fazer uma pesquisa de educação musical aqui em Belo Horizonte, no âmbito da escola regular, né? Não numa escola de música, uma escola regular que tem um curso de música. E aí eu escrevi um projeto, por acaso, e já ouvi falar muito assim dos cursos que existem em Portugal, de educação e também de música, educação musical. E aí, seguindo o exemplo do meu irmão estava fazendo na época um doutorado em geologia na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, lá em Portugal também. Eu fui visitar a universidade, explorei um pouquinho sobre a instituição, verifiquei também, assim, como todo mundo tem que fazer, né, quem são os professores do curso em si. Encontrei, por acaso, uma orientadora muito boa lá, ligada ao campo do teatro, né, da parte expressiva da arte, e ela aceitou me orientar lá e eu já estou lá, tentando terminar um doutorado durante uma pandemia. Uma jornada. É uma grande jornada, né? É uma grande jornada. Eu tenho várias dúvidas, pode falar, André. Ô, Carlos, antes de mais nada, explica pra gente o que é a música erudita brasileira, porque muitas das vezes a gente escuta assim, música erudita e já atrela Mozart, Beethoven. Música erudita. Sim, a gente tem a mania de falar música erudita, que é o termo mais formal, né? Porque o termo que as pessoas estão tão acostumadas a escutar é música clássica. O que é a música clássica? Isso é uma pergunta difícil, que eu vou tentar te responder da forma mais objetiva possível. É tipo o MPB, né? Sim. O que é MPB? Sim, exatamente. Assim, é tentar explicar o gênero. Mas música clássica tem uma forma melhor de explicar isso, porque ela é uma música mais, assim... Ela é um público mais distanciado da realidade geral da população.
O que eu quero dizer com isso? Se a gente voltar lá no século XVI, entrando no século XVII, as músicas que estavam sendo registradas de compositores inscritos, que recebiam apoio financeiro, estrutural, econômico, era a música consumida por uma elite dominante. Ou era burguesia em ascensão, ou era nobreza. E essas mesmas pessoas investiam em determinados compositores de corte, tudo que foram desenvolvendo seu repertório para esses públicos que consumiam isso. E ao longo dos séculos, isso sedimentou-se num patamar oficial de treinamento dos músicos, que era dentro de conservatórios e instituições de ensino especializadas em preparar musicistas desse âmbito profissional, que é assim para música de palco, né? Palco assim formalizado com toda aquela indumentária que veio lá de muito tempo atrás, historicamente, igual eu comecei dizendo. E isso foi se popularizando ao longo do século, sendo que existia ópera popular, e à medida que a burguesia foi entrando em ascensão, eles foram fazendo cada vez mais música de câmara dentro de casa, e até chegou um ponto que eles tiveram a ideia de vender ingressos em espaços próprios para poder fazer apresentação de orquestras. Isso já lá é assim, do século XIX, se eu não me engano. Peraí, você desenvolveu quanto tempo aí nessa história? Isso aí eu estou dizendo assim, no espaço de 300 anos até hoje, né? Falando assim, de 1700 até o século XXI. E esse gênero, ele é extremamente cerebral, ele é um gênero extremamente técnico, muito especializado, do jeito que ele é vendido, né? Mas ele podia ser mais popular se isso partisse da forma como as pessoas queriam treinar os seus músicos e treinar os seus professores, né? Para tornar isso mais próximo dos públicos. Não só um subproduto extremamente cerebral e para um público muito específico e muito envolvido nisso. Então, nós estamos falando, por exemplo, assim, quando você tem um gênero, vamos pegar uma coisa bem genérica, um clichê. Vamos falar assim, rock and roll nos anos 50, surgido lá. Praticamente disseminou em todas as partes do mundo, em 50 anos, né, vamos dizer assim, e para todas as gerações, e ele criou profundas raízes culturais históricas e se disseminaram na sociedade hoje. E resultaram em vários outros corpos estilísticos musicais. Música erudita também, mas só que ela faz isso, não digo assim, do mesmo jeito que o rock and roll, ela faz isso no âmbito muito pequeno, muito especializado. Sim. Então, isso é mais ou menos o que define o termo, assim, a música clássica. Como que ela pode ser um nicho pequeno, extremamente localizado ao seu público, dividido em vários subgêneros, em várias formas de especialização de se tocar, sendo que quando a pessoa ela vai tentar virar um músico profissional que vai mexer com música clássica, a pessoa tem que aprender a tocar diversos gêneros da música clássica, porque senão, até mesmo dentro desse espaço já limitado, ela se torna mais limitada ainda. Sim. Ô, Carlos, eu tenho uma dúvida assim, que vem lá do início, de quando você estava explicando. A música ela tem uma questão assim, que muitos falam de dom, né? E são duas questões que eu quero pontuar. Primeiro, essa questão, eu queria ver sua opinião sobre essa questão do dom. E a segunda questão seria, eu pegar um funk, que é o que normalmente as crianças atualmente estão sendo muito expostas. Sim. E você, desde criança, era exposto à música erudita. Você acha que se as pessoas forem expostas mais à música erudita, isso poderia se convergir mais à música clássica? Isso poderia já mudar mesmo a percepção das pessoas ou mudar realmente a educação? Vocês estão me escutando, né? Sim, sim. Ah, sim. Bem, vamos começar então com a questão do dom. A questão do dom é uma questão de aptidão. Todo mundo tem aptidão a fazer uma coisa mais do que outro. Sim. Agora, desenvolver esse dom, isso vai partir muito da forma como a pessoa é educada.
dentro do próprio espaço da música erudita. Se ele tem professores que sabem cultivar esse dom na pessoa, isso vai florescer de uma forma muito mais acelerada em alguns do que outros. Mas não é só dom que define assim, a capacidade de performance de um musicista. Tem gente prática, né? Todo dia, estudos, escalas. Tem gente que estuda 8 horas por dia, 9 horas por dia. Tem gente que faz só isso durante tanto tempo que ela praticamente assim fica tão obcecada nesse desenvolvimento técnico que uma hora ela consegue quebrar uma barreira. Claro, sim. Também tendo a guia certa e os professores corretos para fazerem isso. E se ela tiver o estado de espírito mental para poder fazer isso, a disciplina, tudo que envolve isso. Sim, eu acho que é uma questão assim, as pessoas têm uma visão muito mística. Essa pessoa pega o violino, meu Deus, não, mas isso aí tudo é cultivado. Assim, isso aí não é uma coisa que a pessoa simplesmente começa a fazer de uma hora para outra. Até mesmo pegar um exemplo assim, Mozart, por exemplo. Mozart era muito talentoso, era um gênio, isso é comprovado assim, historicamente que ele era um gênio, mas ele nasceu, um gênio músico, inclusive, mas ele nasceu numa família de musicistas. Todo mundo era músico de uma corte. Então ele já teve a melhor educação desde os 5 anos de idade. Claro, claro. Entendeu? Agora, respondendo à questão da educação, assim, a exposição à educação musical, né? O que as pessoas estão expostas hoje. A mídia é o que dita isso hoje. Então, assim, se o que está mais vendendo, se o que tem mais exposição na internet, se o que tem mais exposição nos veículos de comunicação é um estilo musical, é isso que será. E isso só se muda se as pessoas investirem em certas formas de educação que tem base lá atrás, né? Ou seja, você tem um programa de educação artística, de educação musical, que não fique só no papel, só proposta. E isso também parte muito do fato que a população, assim, os pais hoje, por exemplo, assim, numa escola, eles não sabem o que os filhos estão escutando ou o que eles estão se expondo na internet, na maioria das vezes. E, assim, é raríssimas vezes que você vai ver uma família hoje com um envolvimento numa cultura musical específica. Não interessa se é clássico, se é o quê. Vamos falar se as pessoas que vivem em bairros sociais, por exemplo, assim, na favela. O reflexo da cultura delas é o funk. E isso é o que elas fazem, e isso é o que elas vivem no dia a dia delas. E isso é o que elas vão consumir. E se as pessoas estão colocando isso em outros veículos sociais, em outras camadas sociais estão tirando proveito disso, é porque existe essa situação e eles estão consumindo o produto que essas pessoas criam. É igual, por exemplo, assim, o jazz e o blues nos Estados Unidos, que depois virou soul music e tudo mais nisso aí envolvido. As pessoas consumiam o produto dessas pessoas que produziam isso naquele nicho. Só que de uma forma muito mais ampla, né? E falando assim do nicho da música clássica aqui no Brasil, principalmente de produção, como isso está acontecendo principalmente na atualidade? Porque, querendo ou não, a gente não vê um protagonismo da música clássica no ambiente musical brasileiro, né? Quando as pessoas escutam da música brasileira é Anitta, essa coisa, o que está mais vendendo pela mídia. Como que está a produção hoje em dia? A gente tem grandes compositores, a gente tem grandes obras que o Brasil vem fazendo assim ao longo desses últimos anos? Então, vou tentar responder isso da melhor maneira possível, assim, que eu consiga responder, porque ultimamente eu não tenho estado muito envolvido na produção recente de nada, não, porque eu estou com a cabeça enfiada no doutorado, né? Mas, assim, eu posso dizer que existem muitos compositores, existem sim. A questão é que a forma como isso é divulgado, às vezes, é pecaminosa, ou é inexistente, ou é dentro daqueles pequeníssimos nichos para pequeníssimos públicos. E a gente tem muita sorte hoje que com veículos como YouTube, nós podemos potencializar isso de uma forma incrível. Então, assim, hoje em dia, ainda mais a situação que a gente vive hoje, as universidades estão conseguindo colocar muito material
que se expõe a muitas pessoas na internet, mas mesmo assim o YouTube tem o seu algoritmo mágico que vai colocar a Anitta em primeiro lugar, é óbvio, né? Então, se a pessoa não tiver alguém para guiar ela na sua busca de algo, mesmo que seja dentro da internet, fora do que é o mais vendido, é muito difícil, sim, poder descobrir o que tem de novo. Porque isso está muito preso mesmo, né? A um âmbito acadêmico, às vezes. Um âmbito acadêmico que precisa, sim, de ser mais divulgado e, sim, de escapar da barreira de não permitir que outras pessoas possam usufruir desse conhecimento e possam usufruir dessa música. E, assim, vou te falar, por exemplo, vou tomar aqui agora o de fio da meada, eu queria só comentar, por exemplo, assim, eu sei que muita gente conhece Vila Lobos. Sim. Assim, agora, o Vila Lobos, ele é muito vendido no exterior, mas muitas vezes, o que é muito comum, é você chegar em muitos lugares aí fora do mundo, sei lá, vamos falar, por exemplo, assim, numa universidade grande nos Estados Unidos ou numa sala de concerto grande, como lá em Londres, por exemplo, e muita gente conhece muito mais compositor brasileiro do que as pessoas aqui, sabe? Sim. Porque é pouco veículo comunicativo. E, assim, essa produção ela é, assim, de músicos recentes, eu não sei te dizer muito bem. Agora, assim, eu sei que muitos compositores hoje tentam divulgar o seu trabalho, passar as partituras, permitir maior acesso. Eu vou te dar um exemplo. O compositor que eu escrevi sobre lá nos Estados Unidos, eu acabei de fazer um artigo sobre ele também, tudo. E assim, eu só consegui escrever esse material porque a neta do compositor, o compositor não está vivo, ele morreu em 1993, a neta do compositor doou, não os direitos autorais, mas ela permitiu o livre acesso de uma cambada de partitura dele, que ela retinha na época, passou para o Sesc Partituras, que é um instituto cultural, o Sesc, né? Para as pessoas poderem acessar isso pela internet e poder tocar esse material, tocar, se quiser, esse material, e fazer pesquisa também. Divulgar Sim. esse trabalho. Então, assim, é a atitude desse tipo de gente que vai acabar resultando em maior comunicação com outros camadas da sociedade do que se produz hoje com música erudita. Ô, Carlos, Opa, subiu aqui um... Carlos, uma dúvida, assim, quando você fala de um compositor, eu acho que é uma dúvida até uma dúvida um pouco popular, assim. Sim, pode falar. Qual que seria a diferença, assim, de um compositor de música pop, uma Anitta da vida, que a gente já está fazendo essa comparação, e uma composição erudita? Porque a Anitta lança um single a cada mês. Sim. Isso quer dizer que existe, né, não sei se isso existe uma produção, né? Existe sim uma produção ali profunda, que é um outro estilo, né, obviamente. Mas a música erudita sairia, assim, em um mês também? Você poderia lançar um single por mês? Seria possível? Essa volatilidade da música? Depende muito do compositor para compositor. Tem gente que vai escrever prolificamente. Eu não posso atestar pela qualidade, ou porque claro. Depende do estilo, depende da pessoa, depende da vontade, depende do que ela está se propondo a fazer. Agora, assim, a Anitta, ela tem milhares de dólares à disposição dela, né? Ela tem uma equipe inteira de produção, ela deve ter gente que escreve a música para ela deve ter as bandas que acompanham ela, que preparam o acompanhamento do que ela quer cantar. Eu, assim, arrisco até dizer que, por exemplo, uma musicista como ela deve fazer a parte lírica. Ela é o intérprete, né? Pouquíssimamente deve ter envolvimento no que ela deve, claro, que obviamente que ela vai opinar no estilo do acompanhamento, vai falar que ela quer uma coisa assim, ou aquela coisa ali, mas o teor técnico da coisa ela deve ter uma banda de gente que faz isso, que está fazendo isso há muito tempo, ou bandas, né? Deve ter até uma rotatividade em cima disso. Ou às vezes quando é totalmente eletrônico, eu não sei. Agora, você pode... Isso aí, você está falando, são processos artísticos, né? Como a pessoa se apropria do processo artístico, se envolve com ele em todas as suas camadas e todos os seus resultados. Pega, por exemplo, assim, Michael Jackson na vida, né? Michael Jackson, ele era coreógrafo, ele cantava, ele sabia todo o conteúdo musical que estava sendo escrito,
ele, com certeza, devia ajudar na escrita, ele selecionava quem ia estar acompanhando ele em tudo, um outro nível de assim, envolvimento, vamos dizer, né? Sim. E um compositor erudito é outra coisa, ele vai ter toda uma ideologia por trás do que ele escreve, que ele favorece, ele vai ter todo um processo técnico que ele tem que dominar na universidade e depois colocar isso no papel. Não necessariamente tem alguns milhares de dólares para fazer toda mas o tem que trabalho. falar também, né? Assim, tem isso. Muitas vezes, para você ter sucesso no meio artístico, assim, dessa maneira, você tem que ter um certo... Primeiro, você tem que ter muita força de vontade para fazer isso. Depois, você tem que ter convicção no que você faz. Depois, você tem que ter muita dedicação ao seu fazer musical, vamos dizer. E ter um pouquinho de milhares de dólares no fundo nunca machucou ninguém, né? O pessoal fala, o pessoal no ramo do empreendedorismo fala que não tem nada melhor do que uma boa ideia, né, e alguns milhares de dólares para impulsionar ela. Isso aí aplica em qualquer situação. Eu tava tentando ver a foto do Stalin lá atrás. Eu tô assim, mas cadê essa foto que eu não vi direito ali? Tá escondido ali atrás, ninguém vai ver nada. Bem, do mesmo jeito, eu queria também aproveitar aqui que a gente teve essa pequena vírgula aqui, só para falar rapidamente, então, um pouquinho assim, mais do que eu tenho trabalho, assim, um trabalho que eu fiz em 2018, né, esse artigo que eu escrevi. Eu escrevi sobre uma peça de um compositor brasileiro que chama-se César Guerra Peixe. Eu quero fazer umas recomendações aos ouvintes aqui, então, já que nós estamos falando de música erudita brasileira. Esse é um compositor nascido, se eu não me engano, em 1914, no Rio de Janeiro, e ele foi uma figura muito influente também no meio musical brasileiro, desse meio erudito, né? E ele teve uma jornada profissional muito longa também, que ele se envolveu com a música desde muito cedo, e ele tem um diferencial muito interessante na formação dele, né? Ele, assim, formou no conservatório, na época era conservatório mesmo, né? Acho que hoje, esse conservatório que ele formou na época, hoje é o FRJ, né? A Escola de Música do FRJ. E ele sempre teve um grande fascínio pela música popular brasileira e a música folclórica brasileira, né? Ele esteve em associação também com... Ele era muito fascinado com as teses de Mário de Andrade, né? Que dizem respeito à criação, né, de uma cultura propriamente dita brasileira, né? O Mário de Andrade era um nacionalista cultural, ele era muito fissurado com a ideia de criar uma cultura propriamente dita brasileira no século XX. Isso é uma ascensão de muitos movimentos nacionalistas, né? Alguns legais, outros não. Mas, ainda assim... eu acho que o Guerra Peixe pegou muitos aspectos interessantes do Mário de Andrade que dizem sobre a questão da razão social da música, né? Não estou falando econômica, não, razão social da música. Então, não confunda as coisas. O Guerra Peixe, quando ele começou a escrever música, que ele catalogou mesmo, ele começou de uma forma muito mais tímida a escrever assim, certas coisas que tinham um sabor brasileiro, de coisas que ele escutava na rua e tudo. E depois de um certo período na vida dele, ele foi, não é dissuadido, ele ficou fascinado com linguagens mais vanguardistas da música, que são coisas... O que é uma linguagem vanguardista da música? É uma coisa mais doida mesmo, vamos dizer assim, que pega uma música que para muita gente não vai ter pé nem cabeça, porque a gente não associa ela com uma música que a gente consegue distinguir os sons direito. É uma coisa mais assim, experimental. Guerra Peixe ficou envolvido num tempo no movimento chamado Música Viva, que foi fundado por um compositor alemão chamado Hans Joachim Kollreuter, que imigrou para o Brasil em 1942 como um refugiado de guerra, e ele trouxe muita novidade da Europa que deixou muita gente fascinada com ele, né?
E aí, depois de um tempo, o Guerra Peixe acabou saindo desse movimento, porque ele cansou de tentar escrever esse tipo de música, ele não via muito, assim, um sentido social, não é razão social, sentido social da música dele. Ele queria que a música tivesse mais comunicação com as pessoas, com a plateia, né? Que está escutando o que ele escreve. Aí, o que ele fez? Essa é a parte interessante. No início da década de 50, ele foi convidado a trabalhar, reger uma orquestra da rádio de Pernambuco. E quando ele foi para lá, ele, assim, o fascínio foi imediato, porque era um outro universo musical, como que a música folclórica nordestina exercia um papel cultural muito mais forte na população. E isso deixou ele com um tal fascínio que ele acabou indo para o interior, registrando tudo, escrevendo as músicas que apareciam. Principalmente numa época que não tinha internet, né? Está falando de 1950. As pessoas não sabiam o que era isso. O país era do tamanho da Europa. Então, assim, a gente está falando de alguém chegar lá e descobrir a raiz daquela fonte que muitos compositores bebiam e escreviam, assim, nuances musicais daquilo que assim, que existiam antes dele, né, que ele conhecia. E compositores brasileiros. Aí, Carlos, depois Sim, pode falar. Quando ele faz essa análise, ele usa uma metodologia meio que científica, ele começa a observar da música, você padrões, assim, padrões que se repetem, sim, obviamente, sim. né? Sim, o que ele fazia? Ritmicamente eu sei que sim, mas melodicamente também. Nesse sentido, assim, a metodologia, existe uma metodologia para poder registrar essas coisas, né? Não era minha área, que muitas vezes é o que chama-se de musicologia ou etnomusicologia, que são, sim, áreas oficiais da música, né? Mas ele não se utilizou de métodos oficiais, metodologias oficiais. Ele chegou lá e registrou a maneira que ele sabia, que não foi um mau registro, porque, eventualmente, olha só, ele registrou muito do movimento do... Nossa, esqueci como é que... Não é do frevo, é do maracatu. Maracatu nordestino, né, de pernambucano. Pernambuco, e ele acompanhou muitos desses movimentos musicais lá e registrou todo a expressão folclórica, desde as vestimentas, os ritmos, os padrões, a instrumentação e tudo, e atribui-se a ele não se ter perdido para sempre a tradição do maracatu pernambucano, porque ele esteve lá fazendo esse registro. Então, assim, eu arrisco dizer que foi um registro bem feito, porque o povo hoje faz... Lembrando que não tinha gravador naquela época, não tinha nada que podia... Mas era muito difícil o tipo de gravação, né, assim, para fazer. Exatamente. Né? E sim, aí esse compositor, ele trouxe de uma forma mais apropriada o folclore para a música dele, mas um folclore mesmo, né? Aí ele estava andando em São Paulo, Minas Gerais e tudo, e eventualmente chegou num certo ponto que a música, ele considerou que ele podia escrever a música mais própria dele, usando só, assim, nuances que fazem parte da música brasileira, mas que já foram, assim, absorvidas a linguagem dele, sem ele pensar muito em fazer citação literal de música e tudo. É como se ele estivesse escrevendo naturalmente elementos da música brasileira dentro da linguagem que ele mesmo desenvolveu. E pode falar, André, você tem uma dúvida? Não, eu fico pensando bastante a respeito desse papel social, né? Que uma pessoa, ela chega para fazer um registro cultural. A cultura é basicamente o comportamento que um povo tem em determinado local, né? E o que eles fazem ao longo do tempo. Eu queria, assim, saber qual que é a sua posição nisso, assim, dessas pessoas que correm atrás de catalogar as diferenças que a gente tem de região para região. Hoje em dia a gente tem essa noção de que tudo é muito igual, porque a gente está num mundo globalizado e que as coisas não são muito diferentes. E é nesse ponto que a gente precisa dessas pessoas que fazem esse trabalho que Guerra Peixe fez. O que você pensa a respeito disso? A destribalização das coisas. Pode dizer que sim, mas isso aí eram tempos diferentes para começar, né? A gente está falando de tempos bem diferentes. Hoje em dia a gente tem uma massificação midiática cultural que é a globalização. Afeta a gente de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina.
É só você ver, por exemplo, assim, a geração de hoje que está estudando música na escola regular, né, que tem que fazer algum curso de música de hoje, e comparar ela com uma geração de 20, 30 anos atrás. Já é bem diferente. Então, assim, o papel dessas pessoas em fazer registros musicais da nossa cultura propriamente dita é essencial, justamente para que a gente não venha perder a nossa herança. A nossa herança, que também isso é um efeito mundial, isso não acontece só no Brasil. Eu tenho lido alguns trabalhos de alguns acadêmicos portugueses também, que se referem justamente a isso, como que as tradições portuguesas têm sofrido muito com o envelhecimento da população, com as mudanças demográficas, com a questão da influência fortemente abrasiva de culturas diferentes dentro do país deles, e como isso tem homogeneizado a percepção das gerações atuais. Então, com certeza, se você tem alguém fazendo isso, de um âmbito acadêmico ou então de um âmbito oficial, não sei, é fundamental. Já me veio a cabeça assim... valorizar o que a gente tem de uma certa forma que muitas pessoas nem sabiam que existe. Se pegar rock and roll mesmo, os Beatles, assim, eles só tinham discos, aí passaram por CDs. Hoje, se ninguém tivesse colocado no Spotify, ninguém saberia, às vezes, o que é. Não teria como você mostrar para o seu filho, a não ser que se você tivesse o disco, né? Se você tivesse realmente aquilo em mãos. E um aparelho de DVD. Claro. O aparelho de DVD hoje tipo assim, é uga-buga para essas crianças de hoje. Queria te perguntar, assim, tecnologia. Por exemplo, os violinos de antigamente, os violinos de hoje, as partituras de antigamente e as partituras de hoje. Como é que está esse paralelo? A tecnologia, ela tem essa conexão com a música erudita? Ela tem feito milagres pela música erudita, porque, por exemplo, assim, as pessoas terem acesso a uma partitura fora de um espaço confinado, como uma biblioteca, ou ter que fazer um pedido para alguém, ou ter que comprar isso na internet. Tô falando de forma legal, viu, gente? Não se preocupem. Com certeza. Faz maravilhas, assim, que a gente pode produzir muito mais música e descobrir muito mais coisa, inclusive não perder muita coisa. Só de você ter um acervo musical online que as pessoas conseguem acessar facilmente e poder estudar essas músicas, já é um grande passo no avanço da educação musical mesmo, porque uma coisa é certa, assim, esse processo de globalização da internet facilitou muitíssimo acesso a muito material. O problema é tipo de conteúdo nós temos acesso na internet, porque baboseira e coisas que nenhum ser humano precisa de ver tem de sobra na internet. Assim, se você for procurar, eu quero procurar um conteúdo específico, vai ter musical. Agora, você pode achar para comprar uma partitura, você pode achar mesmo digitalmente, entendeu? Isso já é uma grande facilitação. Uhum. Você pega um cara igual esse que eu estava falando agora, Guerra Peixe, ele fez tudo à mão, conseguiu convencer as pessoas a publicar um livro sobre isso e manter essa tradição viva, né? Agora, falando, por exemplo, assim, vou falar aqui agora especificamente de um conteúdo que eu trabalhei na música dele. Eu escrevi sobre uma peça dele que chama a Sonata número 2 para violino e piano. Eu vou, então, assim, falar um pouquinho dessa peça, só para servir de exemplo, mais ou menos do que eu estava dizendo aqui sobre a linguagem musical dele. Essa peça foi escrita, se eu não me engano, em 1978 ou 79, e já era um ponto bem tardio da vida dele, né? Ele morreu em 1993, isso foi logo antes dele vir para dar aula no FMG, que ele também foi professor no FMG, formou muitos professores aqui. E essa peça específica dele, ela tem uma linguagem muito própria já. Ele pega muitos elementos harmônicos aí, próprios de uma linguagem harmônica que as pessoas não estão acostumadas, e criou uma linguagem muito própria. Mas o que ele fez? Ele simplificou a forma como ele apresenta a música. Ele não faz uma coisa muito densa, uma coisa muito carregada. Ele tenta fazer uma coisa clara, que as pessoas possam entender que a música tem um pé e cabeça. Ela começa aqui, ela está indo para lá, ela mudou o seu vamos dizer, dinâmica, clima, né? No momento, voltou aquele clima.
ó, agora tá parecendo que ela tá caminhando para um fim e terminou. E ele fez isso dentro de 3 partes da música, né, que a gente chama de movimento. Aí, nesses 3 movimentos, principalmente no terceiro movimento da música, a gente detecta lá, por exemplo, um ritmo de maracatu. Mas ele não está fazendo uma citação literal de uma procissão de maracatu. Tem um ritmo lá de maracatu constantemente aparecendo na música. Tem uma hora que ele faz uma melodia nordestina no meio do nada da música, assim. Mas ele não está fazendo uma citação literal de uma melodia existente. Ele está fazendo uma melodia que nos alude à cultura nordestina, pernambucana. E isso aí é uma forma que ele achou de fazer o que ele mesmo chamava de abordagem liberada do folclore. Que ele não fazia mais situações diretas de coisa que ele encontrava, igual ele fazia num certo período e colocava na música dele, mas sim ele absorveu isso com uma linguagem própria. E isso é um dos compositores que eu recomendo muito que as pessoas tentem descobrir. Tem outros compositores por aí brasileiros também que tiveram um peso muito grande no século XX. Em especial aqui eu vou citar o Radamés Nhatali, que é um compositor arranjador que mexia muito com samba e choro. Francisco Mignoni, que é um compositor nacionalista, vou enfatizar aqui entre aspas, que ele não era um nacionalista, era música nacional que ele escrevia, né, com muitas ideias brasileiras. O outro, por fim... Em tempos escuros, esse nome nacionalista pesa, né? Sim, é porque você falar nacionalismo na música remete muito a um período romanticista da música, né? Que estava em ascensão os sentimentos de nacionais, de orgulho nacional. A gente fala lá desde o século XIX, né? Não estou falando especificamente de nenhum período, não se preocupe. Por fim, também quero recomendar um compositor chamado Camargo Guarnieri, Mozart Camargo Guarnieri, é o nome dele completo, que por acaso é também um compositor que teve uma fortíssima influência cultural no Brasil, e ele inclusive fez intercâmbios culturais nos Estados Unidos na época do presidente Roosevelt, porque durante a política de boa vizinhança do presidente Roosevelt, que era para manter os vizinhos dele em xeque durante a Segunda Guerra Mundial, eles promoveram várias formas de intercâmbio cultural. E o Camargo Guarnieri, ele cumpriu um papel muito importante durante esse período, né? Ele esteve em contato com os compositores americanos, inclusive um que chama Aaron Copland, Aaron Copland, que é um bem famoso, também recomendo a todos os ouvintes, escutem também para explorar outras coisas diferentes. E é um outro exemplo de compositor brasileiro, além do Villa-Lobos, que a gente já conhece, né, do Heitor Villa-Lobos. E mesmo assim, mesmo o Heitor Villa-Lobos, eu vou recomendar aos ouvintes que tentem escutar outros conteúdos dele, além das baquianas brasileiras, que são assim, maciçamente mais conhecidas. O Villa-Lobos compôs muita coisa. Ele tem muito quarteto de cordas, ele tem muita peça para piano, ele tem um conjunto incrível de estudos para violão. Então, assim, eu recomendo muito que um primeiro passo, às vezes, para a pessoa é fazer mais ou menos aquela pesquisa em teia, né? Pega um nome, vai descobrindo outros nomes em cima disso, outras obras, e vai aprofundando a sua percepção cultural do que a gente tem aqui dentro do Brasil com músicos brasileiros. E fica fácil, né? Destaca mineiro? Eu queria saber essa. De cada vez. Pode falar. Existe algum mineiro aí que se destaca nesse mundo? Deve ter, viu? Mas agora é difícil eu conseguir te dizer. Não, tem, desculpa. Eu só não tenho certeza se ele é mineiro de nascença, mas tem um professor da Federal de compositor, que ele é um compositor, assim, ele é de renome nacional, ele é conhecido do Brasil inteiro, que chama William Lana. É o William com O, William Lana. Ele é professor de composição lá na Federal, e ele já fez peças, inclusive, assim, por encomenda da Filarmônica de Minas Gerais, inclusive outras orquestras, e ele forma uma legião de compositores, né? Assim, é um professor que está atuando lá há décadas e décadas na FMG, é uma pessoa muito bem respeitada na sua área, inclusive. Tem uma banda de rock and roll, se chama Cordilheira. Cordilheira? Ela pega alguns elementos de música brasileira e mistura com rock and roll, assim, é bem bacana. Deve ficar muito bom. Ele tá falando da obra autoral dele.
Tá bom, mas eu vou falar o seguinte, isso é importante a gente fazer também, porque assim, as pessoas costumam ter medo. Fala assim, é brasileiro. Isso é de marca nacional, vamos dizer assim. A procedência é daqui. As pessoas ficam assustadas. A gente tem Isso acontece com a gente. De desvalorizar o conteúdo nosso. A síndrome do vira-lata, achar né? que a grama do vizinho... Eu até falei isso com o André uma outra vez. Achar que a grama do vizinho está sempre mais verde do que a nossa. Então, assim, isso parte muito da questão da autovalorização, né? Assim, e isso, no âmbito cultural, é importantíssimo para a gente poder continuar construindo e melhorar a construção de conteúdos musicais do âmbito. A gente tem esse artifício, e no Spotify, por exemplo, a gente vê que quem consome a nossa música são muito mais pessoas de fora? de fora do que daqui. Lá em Portugal, quantas vezes que eu me deparei com pessoas que eram fascinadas com música brasileira, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, inclusive assim, havia até rádios dedicadas exclusivamente à música brasileira de altíssima qualidade, MPB, choro, samba, e outros também famosos, pega o Tim Maia, por exemplo, assim, as pessoas me pararam na rua para falar de Tim Maia uma vez. Muito, muito contente. Muito bom, né? Tem um ponto interessante agora que quem quiser aprofundar cada vez mais, né, os algoritmos do YouTube, uma vez que você cavou um pouco mais abaixo no buraco do coelho, né, você consegue ter acesso a coisas mais interessantes. Você vai restringir muito uma hora de procura ali e descobrir muita coisa. Então, assim, eu acho que isso cobre bastante do que eu queria falar. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma... que as pessoas tenham entendido o que eu falei, que não tenha parecido nada, tudo meio coisa sem pé nem cabeça. E, claro, eu estou aqui aberto a tirar quaisquer dúvidas também, viu? Pergunta, gente. É aquela coisa, a gente pode ouvir os milhões de pessoas que estão acompanhando a gente por essa live, né? Só que não. Carlos. Talvez um dia, né? Antes da gente terminar, o Alan ele sempre faz uma pergunta muito difícil para todos os nossos convidados, né? Que acabou já se tornando o bordão do nosso podcast. Existem assim explicações científicas, né? Que trazem uma definição até um pouco paradoxal do que ele vai te perguntar, mas a gente quer ouvir assim o que vem na sua cabeça, a sua resposta filosófica quando esse tema é abordado contigo. E é uma pergunta muito difícil, tá? Alan, manda bala. Vamos lá. Carlos Urbano, o que é energia? Tá doendo, viu? Tá doendo, é bom. E energia. Eu posso falar em termos musicais, talvez? Claro, perfeito. Energia, para mim, quando tem alguém tocando, é quando eu consigo ficar acordado e ela mantém meus olhos fixados nela. É quando a pessoa tem energia de palco, vivacidade e musical mesmo. Assim, a pessoa consegue pegar aquele conteúdo e tornar em algo que parece novo, mesmo que ele já exista há muito tempo, e deixar você fissurado com a marca energética dela dentro de uma linguagem musical. Você tá falando tipo o que um Itzhak Perlman consegue fazer? Ou... Por exemplo, pode ser. Você que falou Itzhak Perlman, eu não. Isso depende de cada percepção, né? Cada pessoa vai... Cada gênero, cada pessoa. Exatamente. Gosto, o significado dessa música para ela e assim por diante. Tudo isso deve ter um peso na energia musical. Perfeito, então, Carlos. Então, você tem alguma última mensagem que você gostaria de passar para o nosso público curioso? Alguma motivação para eles procurarem mais músicas e entender o nosso cenário erudito brasileiro? Claro! Então, só uma coisa rápida, então. Não tenham medo de música clássica. Quando o povo parece muito, muito superior, eles não entendem o que é música clássica, porque música clássica é para todos e não só para um público limitado com a cabeça cada vez mais cinza. Muito bom. Muito obrigado, viu, Carlos? Foi um prazer conhecer de música de forma profunda, assim, e um amigo, né, uma pessoa não que eu
vou ter o prazer um dia, né, de conhecer pessoalmente, se Deus quiser. A pandemia dificulta um pouquinho isso, mas a gente vai conseguir, com certeza. Com certeza. E é isso aí. Vamos ter conversas mais longas, porque esse assunto, né, é um assunto que dá para aprofundar, assim, dá para mergulhar, né? Com certeza. Muito bom. Carlos, eu tenho que te agradecer muito por aceitar o convite e participar do Brightcast. Eu tenho certeza que todos os curiosos que aqui nos escutam, eles conseguiram tirar muito de toda a explicação e de toda a informação nova que você deixou para todo mundo. Inclusive para mim, que agora eu fiquei bastante interessado no trabalho do Guerra Peixe. Eu já li seu artigo, achei interessante, mas agora que eu tive a oportunidade de conversar contigo a respeito desse tema, eu consigo agora vislumbrar, né, do que se trata esse trabalho maravilhoso que você fez em cima desse artista, desse músico brasileiro que fez tanto pelo país, catalogando um pouco da história e trazendo um pouco da identidade nacional. Então, Carlos, muito obrigado por fazer parte desse episódio do Brightcast. Não se esqueça, o Brightcast, ele é a sua plataforma de divulgação de ciência. Sempre que você precisar de alguma coisa, quer passar alguma coisa interessante para o público, pode entrar em contato com a gente. Aqui é a sua casa também. O Brightcast é o seu palco. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Então, pessoal, chegamos no final de mais um episódio do Brightcast. Não se esqueça de, se você gostou, compartilhar, dar seu like e se inscrever no nosso canal no YouTube, que isso ajuda bastante. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu! Tchau!